Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo, eu quero te falar sobre a habilidade que ajuda os devs a fazer testes em cenários reais. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. Como fazer testes no mundo real? Acho que essa é uma das perguntas do milhão para quem começou a pensar em entregar um software com mais qualidade ali, melhorar um pouco mais o seu código. Muita gente tem esse problema porque estuda bastante, faz curso, lê livro e faz exercício, mas quando chega no mundo real ali, na hora do vamos ver mesmo, no trabalho, não consegue fazer teste de jeito nenhum. As coisas não encaixam, as coisas não funcionam. E eu sei que é assim porque eu também passei por isso. Eu fiquei muito tempo da minha carreira tentando fazer teste e eu não consegui. Infelizmente é uma coisa que não nos ensinam e a gente tem dificuldade. No meio do caminho, a gente vai aprendendo que precisa testar, que é importante, que precisa entregar software com mais qualidade. Só que aí o que você encontra é um monte de gente reclamando. Coisas do tipo, pô, eu faço um monte de teste e sempre tem bug, não importa a quantidade de teste que eu faço, aparece um bug maluco lá. Parece que o teste não testa o que precisa de verdade. Outra coisa que eu escuto muito, pô, meu time só faz teste viciado. Dev não pode fazer teste, já escutei isso várias vezes. Né? Tem que ter um QA, tem que ter alguém que testa ali da área de negócio para poder validar o que o dev faz, porque o dev só faz teste viciado. É, outras coisas que eu escuto também, pô, eu sei que teste é importante, mas às vezes parece que é perda de tempo. Porque a gente testa e continua com bug, testa e parece que a qualidade não melhora. Tudo isso vem de pequenos problemas que a gente tem durante o aprendizado ali, né? Na verdade, a gente acaba não aprendendo a testar, né? Então a gente aprende a programar e não aprende a testar, não aprende a entregar com qualidade, não aprende um monte de outras coisas. E aí, quando você quer fazer teste, tá faltando coisas para você entender. Tem uns buracos ali na sua carreira que você não sabe preencher. Esse é um dos grandes problemas. E o que eu quero trazer aqui hoje é uma das habilidades que você precisa para preencher um desses buracos. Tem vários deles, né? Mas uma habilidade vai te ajudar a preencher um desses buracos aí, vai te ajudar a fazer mais teste de mundo real mesmo, ali na prática, no seu trabalho. Para desenvolver essa habilidade, você precisa mudar um pouco o seu foco. Eu sei que desde o começo da sua carreira, quando você entrou, não importa se foi há um ano ou se foi há 20 anos atrás aí, eu sei que quando você entrou, você tinha muita visão sobre programar de fato, né? Escrever código, fazer o código do melhor jeito possível. E eu sei que você já foi atrás de curso, você viu um monte de coisa nova, e você, dependendo do tempo que você tem na área aí, você começou a estudar uma coisa, depois teve que estudar outra, e você fica correndo atrás de informação que é divertido, só que às vezes é um pouco frustrante, porque você estuda um monte de tecnologia nova, e quando você chega no seu trabalho, na maioria das vezes não tem aquilo que você estudou, e aí você começa a ficar frustrada, porque você queria colocar em prática, mas não te oferece oportunidades. Né? A empresa não quer mudar de tecnologia, não quer evoluir. E aí você começa a ficar insatisfeita com o seu emprego também, começa a trabalhar com má vontade. Só que aí depois você muda de empresa e você vai descobrir que é tudo a mesma coisa em todo lugar. Então, eu estou falando isso para você porque isso também aconteceu comigo. No começo da carreira também tinha essas motivações de querer aprender um monte de coisa sobre código, que isso era muito louco. E eu gosto bastante também. E eu acho que é bom a gente gostar. Nós somos programadores, né, pô? Tem que curtir uma tecnologia, uma nerdolice ali. Senão não faz sentido você estar na área. O grande problema é que a gente foca demais nisso. E desde o começo da carreira a gente é estimulado a curtir isso, a ir atrás disso. E acaba fechando os olhos para as outras coisas. Então, muitas vezes, isso está te trazendo um estresse para o seu trabalho que não tem necessidade de existir.
E de novo, eu passei por isso, eu sei como é. Eu me estressava muito com esse tipo de coisa. E aí depois eu aprendi a administrar. Mas tudo isso porque eu mudei um pouco o foco. Então, além disso te ajudar a gerenciar melhor a sua carreira ali, a direcionar melhor a sua energia de trabalho, também vai te ajudar a fazer teste. Então, isso aqui não é só uma parada que, pô, então se eu quiser testar, quiser qualidade. Não, isso aqui também vai te ajudar a melhorar a sua carreira como um todo. Né? E entregar software de qualidade, obviamente, vai dar um plus aí na sua carreira também, né? Então, eu acho que é bom para vários lados diferentes e vai te ajudar bastante. Qual que é essa habilidade que a gente precisa desenvolver? É a habilidade de olhar para o negócio, de ter foco no negócio da empresa. E não só no negócio da empresa, né? É porque às vezes eu falo isso e, sei lá, de repente você trabalha numa empresa gigantesca. E aí não tem como você focar no negócio da empresa como um todo, né? Porque o negócio é muito grandioso. Mas pelo menos você precisa focar no contexto geral do negócio. Aonde o software que você mexe se encaixa dentro do contexto da empresa. E quando eu falo aqui de focar em negócio, né, não é que você precisa aprender todos os milindres de todos os lugares. Mas pelo menos aonde o software que você trabalha atua. Porque isso faz muita diferença. E eu vou te falar, a maioria dos devs que estão no mercado não se preocupam com isso. A maioria dos devs só querem pegar projeto, querem pegar um códiguinho lá e entregar um negócio mais maluco que ele pode e depois ele vai embora. Ele quer pegar outro projeto em outra empresa, novos desafios. E tá tudo bem se for assim para você. Se tiver numa boa para você, tudo bem. Só que a qualidade do seu código, ela não vai melhorar só com tecnicidades. Quanto mais você aprende sobre o negócio da empresa e quanto mais você aprende o quanto o software que você está mexendo movimenta o negócio da empresa também, maior é a qualidade da sua entrega. Porque, de novo, não são só tecnicidades. Não é só porque você fez a consulta mais rápida com a query mais rápida ou com os comandos mais rápidos do C Sharp. Não é isso que vai trazer qualidade. Pode ser que contribua, mas não é só isso. Então é por isso que eu estou falando para você movimentar um pouco esse foco aí. Começa a olhar mais para o negócio da empresa e onde o software que você mexe atua nele. Como ele contribui para trazer dinheiro para a empresa. Isso é mega importante e muitos devs não prestam atenção nisso. É muito comum você chegar nas empresas, perguntar alguma coisa desse tipo, o dev não sabe. Porque ele tem um analista de negócio, às vezes ele tem um usuário próximo dele ali, e ele consegue extrair essa informação de algum jeito ali já mastigada. Mas não adianta, você precisa participar disso. Você precisa se interessar. Porque faz muita diferença. E antes que você fique pensando aí que, porra, mas eu não quero ser funcionário da empresa, eu quero ser funcionário de uma consultoria e ficar indo de emprego em emprego aí, de empresa em empresa, entregando projetos, porque é a minha vida, eu acho muito melhor. E beleza também, é uma opção. Mas isso não invalida o fato de que conhecer o negócio e como o software que você vai mexer influencia o negócio faz diferença na sua entrega. Principalmente porque você começa a aprender a usar o software. Eu acho isso incrível, assim, como a maioria dos devs não sabe usar o software que ele mexe todo dia. Ele está fazendo tela, está fazendo processo de negócio, está fazendo um monte de coisa lá, mas ele não sabe usar o software. Ele não sabe cadastrar as coisas. Ele não sabe movimentar as coisas na tela. Não sabe preencher os campos. Cara, se você não consegue nem usar o software que você mexe, como você acha que você vai testar? É muito difícil isso. Imagina que você comprou um gadget novo aí para o seu setup. Você comprou uma caixinha de som ou um teclado invocado. E aí acabou de chegar a compra na sua casa e você precisa dar uma olhada nele para ver se está tudo funcionando. Como você vai testar um negócio que você acabou de comprar se você não sabe usar? Você tem que se dedicar a ler o manual, entender como as coisas funcionam. E se você, porque às vezes você está pensando, pô, mas é um teclado, né? Que negócio idiota, vou testar num teclado. Só apertar os botões para ver se beleza.
Cara, você tem que testar todas as teclas, porque se uma tecla veio quebrada e você não sabe, aí, sei lá, o acento agudo não está funcionando, você não sabia. Só que quando você vai digitar, você não usa acento agudo para programar, e aí quando você vai digitar um texto, você vê que não funciona. Às vezes ele tem uma funcionalidade, um teclado mecânico, que é mais elaborado ali, ele tem uma funcionalidade que você não sabe como é. Você tem que ler o manual. Se você lê o manual das coisas que você compra, caixinha de som, celular, eu sei que você lê, porque te interessa, né? Porque você quer saber como funciona. Agora, se isso é bom para você quando você compra um produto novo, um eletrônico novo, por que não vai ser bom quando você trabalha? Você precisa saber. Eu não sei se a sua empresa tem um manual do software, mas tem pessoas que sabem. É isso que vai fazer você testar o que importa. Muito do que a gente diz que é testar no mundo real é testar o que importa. E o que importa é o que resolve problemas. Se você não entende o que cada parte do software faz para resolver determinados problemas da empresa, você não vai conseguir testar direito. Se você não sabe que o teclado funciona de um jeito X aqui, e que se você não testar todas as teclas, talvez uma delas pode não estar funcionando, você não vai testar o que importa. E aí quando chega dentro do mundo real ali, no seu dia a dia, você quer fazer um monte de teste maluco. Você quer verificar se as suas queries estão funcionando. Você quer ver se traz o que precisa do banco. Aí você quer ver se o seu request está certo. Você quer ver um monte de tralha ali dentro do seu software que às vezes não tem nem sentido de testar. Para pensar o quanto de tempo você já perdeu enquanto você estava estudando o teste aí, tentando, por exemplo, testar a chamada de uma API. Muitas vezes não tem necessidade de fazer esse teste. Ah, é porque eu preciso da API conectada aqui para ver o que retorna. Quantas vezes você já não tentou testar suas conexões de banco ali? Ó? Ah, eu quero saber se essa query retorna valores. E aí você foi descobrir como é que moca um driver do SQL Server, como é que moca um drive do Progress. Cara, é maior trabalho gigantesco isso daí. E às vezes não precisava testar. Só que você estava tão focado em código que você não percebeu. E aí, enquanto você tinha uma funcionalidade que faz um cálculo, que envia e-mails, que pede aprovação e que tem um fluxo de negócio super complexo, você ficou focado ou focada lá em testar se o banco está funcionando. Tinha tanta coisa para você testar aqui que importa. E não é que o banco não importe, mas o fluxo de negócio é bem mais importante nesse sentido. E você estava dando atenção para tecnicidades. Então, aprender a usar o software vai fazer mais diferença para você. Aprender a testar cenário real é aprender a testar o software. Você não sabe como o software funciona, não tem como testar ele. E aí, você vai ver que à medida que você aprende a testar o software, que você aprende como ele funciona, aprende a testar, não, aprende a usar, né? Usar como o seu usuário usa. Você vai começar a ver que esse tipo de firula não tem prioridade nenhuma na fila do pão lá. Que dá para deixar para depois, se a query retorna certa ou não, se a chamada de API está funcionando, se as controllers estão certas. Isso dá para ver depois, dá para ver quando as coisas se conectarem. Eu não preciso fazer tanto teste unitário nisso. E mesmo que eu não tenha teste ou um teste funcional ali, quando eu for usar o software, eu vou ver que não está funcionando. Você vai começar a ver que a correção é bem mais rápida do que corrigir fluxo e processo de negócio. Às vezes, talvez você se confunda porque sua query tem regras de negócio. Tem ifs, tem um monte de coisa lá. Aí é outra parada, aí é um outro problema que você precisa resolver. Mas você vai ver que quanto mais você aprende a usar o software, melhor você fica em saber o que precisa testar. O objetivo aqui de você aprender a usar o software, aprender as regras de negócio e aprender sobre o negócio, como ele funciona, né, o negócio da empresa, é você desenvolver a habilidade de fazer menos testes, mas que sejam mais certeiros. Isso responde uma das perguntas que eu falei no começo lá. Não adianta você lotar o seu projeto de teste
fazer teste unitário, fazer teste de integração, fazer teste funcional automatizado, e depois o negócio ter bug quando o usuário for mexer. O que importa é você fazer menos testes, mas que matem o problema, que cerquem as situações, que sejam certeiros, que vão aonde dói mais para o seu usuário, aonde resolve o problema dele. Tudo isso você só vai saber se você aprender mais sobre o negócio e menos sobre o software, sobre o código em si, né? E isso é uma coisa que você pode aprender com os seus usuários. Pergunta para ele, pede para ele mexer, para ele te mostrar como funciona. Você vai começar a ouvir o que ele fala, os termos que ele usa, os problemas que ele tem no dia a dia. Tudo isso faz uma grande diferença para você. Então a habilidade que eu estou dizendo aqui não é só sobre aprender um negócio, mas é aprender a falar com as pessoas, né, falar com o usuário, pegar esses feedbacks dele, né, como funciona, me mostra. E ficar mais próximo dele ali, né, e entender o contexto. Eu sei que para você às vezes parece chato, que você queria mesmo era mexer em código, fazer if, fazer pattern, fazer coisas muito loucas. Mas o trabalho do dev não é entregar código, o trabalho do dev é resolver problemas. E eu gosto de reforçar isso a todo momento para que entre na sua cabeça. Nosso trabalho é resolver problemas. Você só vai aprender a resolver problema se você entender o que a sua empresa faz e como que os seus usuários mexem com o software. E como que essa relação de mexer com o software e o negócio da empresa, né, movimenta dinheiro lá dentro. É isso que importa para você e é essa habilidade que você precisa desenvolver para poder fazer testes melhores. Menos testes, mas testes que testam de verdade. Testes que sejam certeiros ali. E aí você vai ganhar tempo, você vai conseguir trabalhar muito mais a qualidade do seu código do que você trabalha hoje. E eu quero reforçar também que eu estou falando dessa habilidade, mas não estou desprezando o código. Código também é importante. Nós somos devs, a gente tem que aprender programação, tem que aprender as melhores práticas, tem que aprender como. Se você escolheu a profissão de dev, é o que você vai encarar por aí. Não tem muitas profissões no mundo, dentro das relações humanas aí, que tem esse mesmo problema. A gente é obrigado a conhecer, além da nossa parte, conhecer também a parte do usuário. E às vezes é um software de odontologia, às vezes é um software de medicina, às vezes é um software de engenharia civil, ou às vezes é só uma automação de escritório, um cadastro de inventário, às vezes é só um cadastro de produtos. Só, né? Tô falando aqui como se fossem coisas bestas, né? Mas não é. Tudo tem seu mérito lá, mas depende do negócio da empresa. E aí, se você muda de empresa, você vai ter que aprender de novo. Então, dentro da nossa profissão, isso a gente meio que é obrigado a aprender. E às vezes você aprende na marra, ou às vezes você aprende na boa vontade, né? Aprender o negócio da empresa também faz parte. E aí, talvez se você trabalha aí, se você tiver uma vida longa como programador, como programadora, você vai ver que você vai acabar aprendendo no contexto de um monte de empresa diferente. Faz parte da nossa natureza, né? Da natureza do nosso trabalho. Mas código também é importante dentro desse contexto. A questão é que código é um pouco mais fácil para os devs. E veja que eu estou usando aspas aqui, porque às vezes não é tão fácil quanto a gente gostaria. Mas eu falo que é mais fácil porque é a parte que a gente gosta, né? É a parte mais interessante. Então, esse lado eu não preciso ficar atiçando em você. Você já sabe, você já curte, você já vai atrás da informação. Você sabe onde pesquisa. O outro lado não, né? E aí o que eu quero reforçar aqui, quando eu digo que código também é importante, é que é importante que você aprenda a lidar com uma coisa de cada vez. Você não é um computador que talvez consiga executar em 2 cores, executar 2 tarefas em paralelo. Você é um ser humano. E como um ser humano, você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você talvez consiga chavear de um assunto para outro. Mas as 2 coisas ao mesmo tempo não tem como. Você não consegue escrever com a esquerda e com a direita ao mesmo tempo. Talvez alguém consiga, né? Não sei se existe isso. Mas convenhamos que é uma coisa bem difícil. Várias coisas que você pode pensar em fazer ao mesmo tempo, dá ruim se você fizer. Então, aprenda a lidar com uma coisa de cada vez. Quando você estiver programando, quando você estiver estruturando o seu código, começa a pensar primeiro em como resolver o problema. Resolva o problema primeiro. Depois você melhora seu código.
Porque enquanto você mantiver a resolução do problema em foco, você vai estar muito mais perto de conseguir fazer bons testes, inclusive no mundo real mesmo, ali no software que você está mexendo, do que se você só focar em codiguês lá. Pô, vou mexer, vou fazer um serviço, vou criar um banco, vou não sei o quê. Depois você vai olhar para o negócio inteiro feito, você vai ficar pensando, pô, mas como eu vou testar esse negócio, hein? Ah, eu aperto os botões aqui, tá tudo beleza. Eu cadastro um negocinho aqui, já eu sei que já aparece lá, tá funcionando. É assim que nasce seu teste viciado. É porque você está olhando para como o código funciona, como que o técnico funciona. E aí seu teste vicia porque você está olhando só para um lado do problema. Então, aprende a dividir o seu pensamento. Primeiro pense em resolver o problema, depois você pensa em melhorar o código, em fazer o que você precisa. Isso vai te dar uma visão melhor. E quando você faz primeiro a resolução do problema, melhorar o código sempre vai ser em função de resolver o problema. Porque como você já pensou em resolver o problema e que aquilo que você fez ali já resolve, você vai ficar com medo de quebrar. E isso é um instinto natural de quem é dev. Pô, não vou ficar alterando o negócio, eu vou quebrar tudo. Isso te tira a liberdade de querer viajar na maionese e fazer coisa que não funciona. É muito importante. E aqui um disclaimer também que é legal de fazer, né? Priorizar não é desprezar. Quando eu digo para você priorizar a resolução do problema, não é que você pode entregar código de qualquer jeito e fazer um monte de regra torta lá, sem modelagem de classe, sem nada. Não é isso, beleza? Não é. É só que você precisa priorizar as coisas. Eu estou recomendando aqui que você coloque uma ordem no seu trabalho. Não que você despreze uma coisa em detrimento da outra. As duas coisas são importantes. Mas escolha primeiro resolver o problema. Você vai ver que fica muito mais fácil. E esse tipo de priorização vai trazer o teste para sua mente a todo momento. O teste vai aparecer naturalmente. Porque você vai pensar, pô, eu resolvo o problema gravando esse arquivo e depois consultando e enviando esse e-mail. O que eu tenho que testar? Pô, vou preencher a tela, vai gravar o arquivo, vou fazer isso aqui, depois vou mandar e-mail. E beleza. O teste vem naturalmente. É assim que você testa a coisa do mundo real. Né? É priorizando. É uma técnica aqui, né? É só você colocar uma coisa na frente da outra e vai dar bom. Né? Se você fizer na ordem invertida, você vai ver que começa a trazer problemas. E separar também essas duas coisas, esses dois momentos, né? Você vai ver que vai te dar uma outra visão. Uma outra visão sobre impacto de entrega. É impressionante como os devs não têm visão sobre impacto. A pessoa mexe no software todos os dias, mas ela não sabe o quanto uma alteração pode ter de impacto no software. Às vezes você mexe uma coisa porque você está olhando um fluxo, mas essa classe, esse método que você alterou é usado em outro fluxo de negócio. E aí funciona para você porque você testou só o que você alterou. Com a visão que você tinha para alterar aquilo. O outro fluxo você nem sabia que usava e você não testou. Isso é visão de impacto. É por isso que você precisa entender de negócio para poder fazer teste no mundo real. Porque senão você vai ficar focado em testar sempre a mesma coisa e as outras coisas que também importam, que você não podia quebrar, estão quebradas. E aí você não sabe. Muitos devs não têm preocupação, inclusive, com isso. Eles não sabem que precisa avaliar impacto. E isso é uma coisa importante. É a separação dos momentos que vai te trazer isso, né? Porque se você começa a pensar em como resolve os problemas, você naturalmente vai começar a entender o problema de outros fluxos de negócio. E aí essa realidade vai entrando na sua cabeça aos poucos. Não é ler um manual de 500 páginas do software, mas é gradativamente adquirir mais conhecimento no dia a dia. Isso também vai te ajudar a entender quando você pode refatorar um código e quando não. É uma dificuldade monstra que os devs têm, né? E às vezes isso não é tão difícil quanto parece, porque é muito menos técnico do que você acha. Refatorar tem muito mais a ver com o momento em que você está e o impacto que você quer trazer para o software do que propriamente o código que você vai mexer. Existem técnicas para fazer refactoring e talvez você precise aprender elas, mas está muito mais relacionado a quanto você quer de impacto. Se você sabe que é uma coisa crítica e você não tem tempo de testar, é melhor não fazer refactoring.
se está funcionando, né, em produção. Esse julgamento vai vir quando você entender como resolve o problema. E entender sobre o negócio, né? Saber avaliar impacto. Eu sei que muitas vezes parece que nunca dá para refaturar, porque você está com a pressão lá. Mas se você tiver conhecimento sobre o contexto todo, você vai ver que a sua segurança de fazer essa alteração aumenta. Porque você vai saber qual é o impacto, você vai saber se dá tempo. Tem muitas vantagens aí, né? Então, quando refatorar é uma grande vantagem. E no final também, todo esse conhecimento de contexto vai fazer você entender melhor qual método você precisa testar. Então, quando você vai fazer teste unitário, você não sabe direito o que testar, tá aí sua resposta. Você não sabe testar porque você não sabe nada sobre o contexto. Você não sabe qual o problema que tem que resolver, você não sabe como resolver o problema. Você simplesmente saiu escrevendo código. Aí na hora de testar, você fica pensando, pô, mas o que eu tenho que testar aqui? É óbvio que isso vai acontecer. Porque você não sabe nada além das linhas de código que você alterou ou que você precisava produzir. Então, esse conhecimento sobre o que testar, inclusive, e não é, de novo, né, não é só sobre teste na tela, né, um teste manual ali, ou um teste funcional automatizado, é sobre testes unitários também. Isso vai te trazer um conhecimento gigantesco sobre o que cada método tem que fazer, o que eles retornam, se eles estão bem modelados, se eles não estão, se eles têm que participar desse teste ou não. E se você alterou e precisa testar na sua entrega. Faz muita diferença essa separação aí. No final, todo esse conhecimento, toda essa habilidade, né, ela vai trazer um pouco mais de noção para você sobre o que ganha o jogo e o que não ganha. Essa é uma parada que faz toda a diferença. Então, eu sei que código é importante. E eu sei que entregar software com uma boa modelagem de arquitetura ali é importante. Um design bom não é frescura, não é firula. Mas às vezes a gente exagera um pouco e passa um pouco da linha. Essa noção de que aprender o negócio, falar com o seu usuário, aprender a usar o software é tão importante quanto o código, vai começar a te mostrar um limite onde você consegue trabalhar para melhorar o seu código dentro do tempo e da expectativa que todo mundo tem, inclusive você. Para você não ficar passando do limite com firula, para você também não entregar seu código de qualquer jeito. Ah, funciona aí, que faz funcionar aí que tá tudo bem. Não, é importante porque o código também é importante. Não é só satisfazer o negócio. Um software com manutenção simples, né? Com manutenção facilitada, vai trazer retorno para a empresa, assim como uma boa funcionalidade, né? Uma funcionalidade que resolve o problema. Então, tudo isso vai te trazer noção do que ganha o jogo. E é ali que você tem que concentrar seus testes. É ali, porque quando você começa a distribuir muito teste para lá e para cá, e você não sabe se é para testar controller ou query ou não sei o que, você começa a se perder. E é por isso que muitos times começam a fazer um monte de testes. Você abre a solution lá, tem 2.000 testes e parece que está tudo coberto. Aí quando você roda o software, está cheio de bug. É porque concentrou esses testes em coisas inúteis. Pô, vou testar mapeamento de DTO. Não é que você não precisa mapear um DTO. Talvez você tenha que fazer um teste nisso. Mas perto de um fluxo de negócio, perto de uma regra de negócio, será que isso era importante? Será que isso não podia ficar para uma outra oportunidade? Será que isso ganha o jogo neste momento? É isso que eu estou dizendo. Para concluir a nossa conversa de hoje aqui, eu queria que você saísse desse bate-papo aqui com esse pensamento de que aprender o negócio e aprender a usar o software é tão importante quanto mexer em código, quanto aprender código. Fazer suas modelagens, fazer seus testes unitários, fazer mock e fazer toda a parafernália que você precisa. As duas coisas são importantes. A grande questão é que você precisa chavear um pouco o foco. Aprender, né, desenvolver a habilidade de olhar para as duas coisas em momentos diferentes, não ao mesmo tempo. Priorizar. Eu estou recomendando aqui que você priorize entender o software, entender o problema e resolver, né? Entender como que você vai resolver o problema e depois olhar o código. Porque isso vai te trazer uma noção melhor sobre aquilo que precisa ser testado.
Esse é o grande ponto. Você vai começar a ver que muitos dos testes que você faz, muitos dos testes que seu time faz, não são tão importantes quanto parece. E muitos times gastam um tempo monstruoso com isso. E, cara, pode ter certeza que a parte que importa do software que precisa de teste é muito menor do que você imagina. E é muito mais fácil de testar também. Não é que você vai ter zilhões de coisas de infraestrutura ali. O código do negócio ele tem que ser maior do que o código, o restante do código, né? Um software bem desenhado, ele provavelmente vai ter essa configuração. Mas é que mesmo que o volume de testes seja grande, testar a parte interna do software, testar as regras de negócio, os fluxos de negócio, é muito mais fácil do que fazer os outros testes. Do que ficar testando query de banco e testar a conexão com RabbitMQ ou conexão com Azure DevOps lá, com Azure, né, com Google Cloud ou sei lá o que. É muito mais difícil fazer essas coisas. E não é que não precisa, só é mais difícil. E aí, para testar no mundo real, onde você não tem tempo, onde estão te cobrando uma entrega, que você precisa fazer as coisas logo, porque senão o prazo come ali e não vai ter dinheiro para pagar depois, você precisa aprender a investir seu tempo naquilo que te dá mais retorno, naquilo que ganha o jogo. Então, essa habilidade de chavear o foco para as duas coisas e realmente focar em aprender o negócio da empresa, focar em aprender o software, como ele funciona, como usa ele, vai fazer você ganhar mais tempo e produzir mais coisas. E a última pergunta que eu quero deixar aqui para você é: toda vez que você se perguntar como que eu faço um teste no mundo real, não consigo testar, não consigo ir, toda aquela reclamação de sempre lá, para pensar no seguinte: como eu vou testar se eu não sei como funciona? Não tem como testar nada que você não conhece. Para aprender, você vai ver que o teste vai brotar na sua cabeça, vai ser muito mais fácil testar e fazer teste certeiro. Testar aquilo que precisa para ganhar o jogo, beleza? Então, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa um joinha aí e deixa um comentário também. Para saber se essa dica te ajudou, o que você achou, se tem coisa aqui que você concorda, que você não concorda, como que você faz aí no seu trabalho para fazer mais testes. Deixa aí seu comentário que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se ajudou de verdade, compartilhe esse conteúdo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.